Agora nós vamos ver a classificação dos métodos de decisão multicritério. Há várias formas de classificar, mas uma forma de classificar mais clássica é em função das características que esses métodos têm é, por sua estrutura de matemática e também pela sua estrutura de preferências. O primeiro conjunto de métodos é chamado métodos que agregam os critérios em um único critério de síntese. Por exemplo, aqui estão a teoria de valor multiatributo e a teoria da utilidade multiatributo, com os modelos de agregação aditiva, multiplicativo, por exemplo. O outro conjunto de métodos é o método de sobreclassificação, outranking. Nesses métodos, as alternativas são comparadas par a par e é estabelecida uma relação de superação, que a gente chama de sobreclassificação ou superação. Ele avalia o quanto uma alternativa supera a outra nessa visão multicritério, né, na sua avaliação global. Esses métodos, dentro de sua concepção mais básica, eles não atribuem um valor global para as alternativas. E mesmo assim, eles conseguem comparar as alternativas. Eles conseguem fazer avaliação, resolver problemas de escolha, problemas de ordenação e problemas de classificação, por exemplo. Então, eles conseguem fazer isso. Já no primeiro conjunto, que critério único de síntese, como o nome está dizendo, ele vai ter um valor global, que é a síntese, e ele tem um valor. Cada alternativa tem uma nota, um valor. Nos métodos de sobreclassificação, não, eles não têm um valor. Os métodos interativos é o terceiro conjunto de métodos, foi chamado assim pela maneira como o algoritmo é processado, de forma interativa com o decisor, alternando cálculo e perguntas preferenciais ao decisor. Nesse conjunto também, às vezes, é chamado de métodos de programação matemática, porque ele vai incluir os métodos de linear, programação linear ou programação não linear. Então, esse conjunto ele é classificado como um terceiro grupo de métodos. Uma outra forma de classificar os métodos é através do tipo de racionalidade que o decisor tem em relação à análise do problema. Então, esses métodos podem usar esse tipo de racionalidade. Pode haver compensação entre os critérios ou não haver compensação entre os critérios. Então, a racionalidade compensatória e não compensatória ela é um elemento importante. Por exemplo, e comparando agora com a classificação anterior, nós podemos dizer que os métodos que agregam critérios em um único critério de síntese, eles são métodos compensatórios. Eles usam essa racionalidade compensatória. Já o segundo grupo de métodos de sobreclassificação, ele usa uma racionalidade não compensatória. A compensação entre critérios é um assunto que tem sido estudado, não tem sido muito estudado, né? É uma coisa que está bem definida há muito tempo, mas a avaliação da racionalidade do decisor é uma coisa mais recente, né? Mas pode-se dizer que escolher um método multicritério equivale a escolher um tipo de compensação que vai ser atribuída entre esses critérios. O que é a compensação entre critérios? Intuitivamente, a compensação entre critérios ela envolve o quanto se pode contrabalancear, não é? Compensar, né, de uma desvantagem em um critério por uma vantagem em outro. Por exemplo, no problema do carro, se eu diminuir o preço do carro, eu estou trazendo uma vantagem. Mas aí, o quanto eu posso perder em performance, em desempenho do carro, que vai contrabalancear essa vantagem de redução de preço, por exemplo. Então tem que haver aí estaria havendo uma compensação entre um critério e outro, por exemplo. Há várias propostas de definições para isso na literatura, né? Um exemplo típico de método compensatório é o modelo aditivo. O modelo aditivo a gente faz uma compensação. Então, é isso que o modelo aditivo faz. Quando você compensa a desvantagem de um com a vantagem no outro para manter o mesmo valor.
modelo aditivo que eu já mostrei anteriormente, está aqui, né? Nós vamos discutir quando for ser estudada a parte de teoria de valor e atributo, o significado desse parâmetro, KJ, que às vezes é chamado de peso, mas na realidade ele é uma taxa de substituição justamente para fazer essa compensação entre os critérios, que é, em geral, mais chamado na literatura de constante de escala. Ele não é peso no sentido de que isso representa o grau de importância relativa entre critérios. Então, isso é um erro típico que é cometido nos modelos aditivos, é confundir esse parâmetro com o grau de importância do critério. Ele, na realidade, ele faz a taxa de compensação, a taxa de substituição entre os critérios, tá certo? O modelo aditivo ele tem uma estrutura axiomática muito forte, né? E que, naturalmente, por ser forte, ela é exigente na sua utilização e isso traz restrições no seu uso. As preferências não compensatórias podem ser representadas aqui por essa definição de Feshburn, em 1976, onde ele mostra que uma relação binária dita não compensatória, se ela atende a esses requisitos em relação ao conjunto de critérios. Por exemplo, PXY é o conjunto de critérios para os quais x é preferível a y. Se ele for o mesmo conjunto em relação à preferência entre z e w, e o contrário também, né? O mesmo conjunto de critérios que favorece y em relação a x é o mesmo que favorece w em relação a z, aí pode ser. E se a pessoa pode afirmar que se x é preferível a y, isso implica que z é preferível a w, significa que eu não precisei fazer uma compensação entre os valores. Eu não precisei dos níveis, basta eu saber que x é melhor do que y e z é melhor do que w para um dado critério. Eu não preciso saber o quanto é melhor, porque não está sendo feita a compensação. Quer dizer, a preferência entre x e y depende apenas dos subconjuntos de atributos que favorecem x ou y. Não depende das diferenças entre os vários níveis que em cada critério, em cada atributo, na avaliação intracritério. Exemplos de métodos não compensatórios é o método lexicográfico. O método lexicográfico é o mais clássico, o mais simples, né? As alternativas são comparadas no primeiro critério, só se houver empate que eu vou olhar o segundo critério para desempatar. E aí, se houver empate no primeiro e no segundo, eu vou olhar o terceiro e assim sucessivamente. Os métodos mais usados nessa área de métodos não compensatórios são o método Electra e Prometei, que são dois métodos mais conhecidos como métodos de sobreclassificação. Existem outros métodos de sobreclassificação, esses são os mais conhecidos. Esses dois métodos serão estudados em uma etapa mais à frente. O tipo de informação intercritério usado nos métodos não compensatórios é o grau de importância relativo, né, entre os critérios. E aí, nesse caso, diferentemente do modelo aditivo, aquele parâmetro é o grau de importância, é o peso. Os critérios têm pesos que representam graus de importância. Métodos não compensatórios, eles tendem a favorecer ações bem balanceadas, em detrimento de ações que são muito boas em um critério, e aí ela consegue compensar nos métodos compensatórios desvantagens que ela tem, sendo muito ruim para algum outro critério. Então, os métodos compensatórios, eles são apontados como métodos onde você pode ter uma situação de uma alternativa que ela é muito ruim no critério, mas ela foi compensada no modelo aditivo por um outro critério onde ela é muito boa. Já esses métodos de não compensatórios sobre classificação, eles tendem a selecionar alternativas que são mais balanceadas nos critérios. Bom, vamos ver algumas situações bem conhecidas no mundo onde ocorre avaliação com métodos não compensatórios. Por exemplo, no jogo de vôlei, aqui eu tenho o time A e B, tenho 5 sets. Quem é que ganha? Se eu for olhar, na avaliação do jogo de vôlei, ele é não compensatório. Ganha quem ganha o maior número de sets. E não é um modelo aditivo, como está mostrado aqui na coluna, onde eu tenho que o time A fez 93 pontos e o time B fez 104 pontos, somando a pontuação.
se fosse um modelo aditivo, né, somando aqui a pontuação, considerando que os critérios são os sets e que eles têm o mesmo peso, né, o mesmo valor, né, o time B ganharia se fosse compensatório, se fosse um modelo aditivo, por exemplo. Mas no jogo de vôlei ele é não compensatório. Não importa com quantos pontos você ganhou o set. O que importa é se você ganhou o set ou não. E o time A ganhou 3 sets. Então, ele seria o time vencedor. A eleição dos Estados Unidos é também um exemplo de um problema de decisão não compensatório. Tá certo? Pelo sistema americano, quem vence em um estado fica com todos os votos daquele estado. A eleição é a composição dos votos obtidos em cada estado. O número de votos em cada estado é função do número de senadores e deputados que se relaciona ao tamanho da população. Ou seja, o peso do critério que é o estado, cada estado no processo eleitoral funciona como um critério. E o peso do critério é proporcional à população, tá certo? Por exemplo, o estado da Califórnia é um estado que tem um peso grande, porque tem uma população grande. E o método é não compensatório, ou seja, não importa com quantos votos um candidato ganhe na Califórnia, ele vai ficar com todos os votos daquele estado. Ele entra com todo o peso daquele estado. Contados os votos de cada estado, declara quem foi o vencedor. E isso tem uma relação muito forte com a visão histórica e como nasceu e como surgiu a nação, onde cada estado tem uma independência grande, né, de forma que nos Estados Unidos a eleição, você não tem uma única eleição para presidente, você tem várias eleições. Cada estado faz a sua eleição e declara o seu vencedor, colocando todo o seu peso, né, todos os seus votos naquele candidato que ele escolheu. E aí a composição geral vai dar o resultado. Na última eleição, em 2016, a gente vê um resultado muito interessante, porque a Hillary Clinton ela ganhou menos votos quando faz a composição dos estados do que o Trump, mas ela ganhou um número de votos individuais e de toda a população um número maior. Ela ganhou mais de 62 milhões de votos, enquanto que o Trump ganhou um pouco mais aqui de 61 milhões de votos. Quer dizer, se o modelo fosse compensatório, a Hillary Clinton ganhava, mas o modelo é não compensatório. A gente vê aqui essas barras em azul, né, e em vermelho, contando o peso dos estados, a contabilização dos estados, tá certo? Então, Trump ganhou num número maior de estados e numa composição onde dá um favorecimento a ele pela composição desses estados. Aqui está o mapa mostrando, né, que ele ganhou numa quantidade maior de estados, né, e numa composição em que você tem mais votos. Então, essa é uma abordagem não compensatória, certo? O ranking das Olimpíadas. O ranking das Olimpíadas, ela pode ser compensatória ou é não compensatória. Para a maioria, isso é visto como uma avaliação não compensatória. Mas isso muda muito a visão em função do país. Por exemplo, aqui nesse quadro a gente vê que, comparando a Grã-Bretanha com a China, uma visão local de um veículo, a China ganha uns 70 pontos numa visão compensatória, onde eu somo a quantidade de medalhas em ouro, prata e bronze. E aí, dando o mesmo peso, né? Daí dá 70 medalhas. Já a Grã-Bretanha ela tem só 67 medalhas. Mas numa visão não compensatória, que é o que predomina na maioria das avaliações de resultado da Olimpíada, né? A Grã-Bretanha ganharia porque se usa em geral uma visão lexicográfica. Quer dizer, a medalha de prata ela é usada só para desempatar quando você tem a mesma quantidade de medalhas de ouro. Embora o Comitê Olímpico ele não tenha uma definição, ele apenas divulga a tabela, essas percepções, essa maneira de comparar, ela é feita em cada país de uma maneira diferente. Então, em alguns países mais avançados,
quem ganha uma medalha de prata é considerado um derrotado, né? Para ganhar, você tem que o que é valorizado é a medalha de ouro. E isso leva a um tipo de racionalidade que é não compensatória, tá certo? Você não compensa duas ou três medalhas de prata, uma de ouro. Então, não aceita muito isso. Ele tem essa visão lexicográfica. Quer dizer, o que ganha é quem fizer mais medalhas de ouro. Agora, se empatar de ouro, vamos contar de prata. Prata é visto como uma coisa de segunda categoria. Já, por exemplo, no Brasil, se alguém ganha uma medalha de bronze, nós valorizamos muito, né? Nós temos poucas medalhas também. Então, o que é que acontece? Vários modelos no Brasil propõem que isso seja analisado de uma forma compensatória, fazendo, por exemplo, uma compensação, por exemplo, duas medalhas de prata valem uma de ouro, por exemplo, e aí você tem uma compensação que seria uma avaliação compensatória, né? Isso é um tipo de avaliação. Isso é uma questão cultural, por exemplo, nos Estados Unidos, eles avaliam isso e a racionalidade para avaliar isso é não compensatória. Aparentemente, no Brasil, haveria uma predominância para uma visão compensatória, o que mostra que isso depende do decisor, a maneira como a estrutura de preferências dele é para aquele problema particular. Existem várias outras avaliações em esportes, né? Então, o ranking nas Olimpíadas, a visão compensatória ou a visão não compensatória? Isso é uma questão cultural, essa diferença no ranking das Olimpíadas? Não necessariamente. Por exemplo, na Copa do Mundo, se conversar com várias pessoas, o brasileiro ele vai achar que é não compensatório. Ele não dá tanta importância ao segundo, terceiro lugar, ele dá muita importância ao primeiro lugar. Então, é, então ele já vê a Copa do Mundo de uma forma não compensatória, mas vê o ranking das Olimpíadas de uma forma compensatória. Então ele vê diferente. Copa do Mundo, não compensatório. Ranking das Olimpíadas, compensatório. Então, dependendo do tipo de problema, o decisor ele pode ter uma racionalidade diferente. Então isso vai mudar de acordo com o tipo de problema analisado. E essa é uma questão que nós temos que considerar na hora que vamos escolher um método de decisão multicritério. É necessário que o decisor tenha a oportunidade de avaliar os objetivos do problema de decisão que está sendo tomado, considerando a estrutura de preferências adequada para aquele problema em questão. Bom, obrigado pela atenção e qualquer dúvida pode ser encaminhada.